Vamos orar por iluminação. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra está aberta diante de nós e fora lida há instantes. E nós pedimos em nome de Jesus que por meio da Tua palavra o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê a direção e nos faça viver de modo que agrada o Senhor. Faz isso, Senhor. Nós clamamos que o Teu Espírito fale ao coração de cada um dos nossos irmãos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Atos 9. Você já ouviu falar de uma empresa chamada White Star Line? Esta empresa foi responsável pela construção do Titanic. Esta empresa então gastou uma quantidade grande de dinheiro, mais de 200 milhões de dólares, se esses valores fossem atualizados para os nossos dias. Era um navio para 3.300 pessoas e na sua viagem de inauguração contava com 2.200 pessoas. Era um navio luxuoso, todo cuidado, muito investimento. Havia viagens de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe. E há quem diga que este navio foi um dos navios mais seguros do mundo, porque ele tinha 16 compartimentos isolados, estanques, que uma vez que o casco fosse fraturado, haveria entrada de água apenas naquele fragmento, porque eram 16, o navio não afundaria. Inclusive, um dos jornais da época noticiava que este era um navio inafundável. E então, na sua primeira viagem, na sua inauguração, 4 dias depois de sair de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos, este navio se choca contra um iceberg. Você viu o filme? Jack e Rose nunca existiram, irmãos. Porque você já está lembrando daquele romance. Mas o comandante então não consegue desviar deste grande iceberg e fratura então 5 fragmentos do casco do navio. E este navio então afunda. Aquele que o homem disse que era inafundável, aquele que o homem disse que jamais seria tocado por frustração, por inquietação e por, obviamente, um naufrágio. Mas conta um dos jornais da Inglaterra da época que enquanto o navio lentamente ia se enchendo de água, um grupo tocava "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti". E é interessante que nós pensemos que o Daily Mirror, que era o jornal que noticiou isto, no momento em que a segurança do homem vai literalmente água abaixo, a pequena orquestra, os poucos músicos, tocavam "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti". Diante daquilo que o homem construiu como segurança máxima, ao morrer, eles tiveram que declarar que nós precisamos estar perto de Deus. O texto que nós lemos também fala de segurança. Mantenha sua Bíblia aberta em Atos 9, a partir do verso 10. O meu último sermão antes de entrar de férias foi em Atos 9, mas na primeira parte. E agora então nós precisamos relembrar aos irmãos o que acontece na primeira parte do capítulo 9,
Saulo então consegue declarações para perseguir cristãos, e no caminho ele é interceptado pelo próprio Senhor Jesus. Ele cai ao chão cego, e aquele que era o líder da viagem agora é alguém dependente. Ele estende a mão para que os companheiros de viagem o levassem. E ele então vai à casa de um homem chamado Judas, numa rua que se chama à direita, é uma rua que existe até hoje, mas que à época era uma rua que comportava casas de pessoas muito ricas. E ele então, cego, é colocado nesta casa e tem uma visão. Sim, irmãos, visão. Deus se manifesta a ele, dizendo que para ali o Senhor iria mandar um homem que oraria por ele, para que ele fosse livre da sua cegueira. E num outro ponto, o Senhor também se manifesta a Ananias e fala: Ananias, existe um homem chamado Paulo, que eu encontrei no caminho. Ele está cego, você vai lá e vai orar por ele. Ele está numa casa, numa rua que se chama direita, e só faltou dar o CPF do apóstolo Paulo. Ananias então, um homem de Deus, descrito pelo apóstolo Paulo quando ele descreve a sua conversão, lá em Atos 22. Paulo descreve Ananias como um homem piedoso conforme a lei. Era um homem de Deus. Ele fala para o Senhor: Senhor, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor está falando para eu orar por Paulo, mas está todo mundo sabendo que ele tem autorização para perseguir cristãos. E o Senhor fala: pode ir, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E diz o texto sagrado que Ananias chega lá, impõe as mãos sobre ele, e Paulo então é liberto da sua cegueira, cai como que escamas dos seus olhos, e ele é batizado, e ele então agora se torna pronto para o envio do Senhor à sua vida. E neste contexto é que eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da segurança de quem recebeu a nova identidade. Lembrando, o tema da igreja para este ano é a nova identidade. Identidade em Cristo. E qual é a segurança que nós, que recebemos uma nova identidade, temos? Por isso, a segurança de quem recebeu a nova identidade. Nós vamos extrair deste texto 3 breves lições que falam de seguranças que eu e você, que recebemos do Senhor uma nova identidade, temos. A primeira segurança é que a nova identidade leva a experiências com Deus. Se você é nascido de novo, se você é renascido, se você foi encontrado por Jesus, se você é convertido, a nova identidade leva a experiências com Deus. Os versos 10, 11 e 12 nos dizem assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a sua vista. Ananias era um servo de Deus, um discípulo do Senhor, um piedoso segundo a lei. E ele viveu experiências sobrenaturais com o Senhor. Sim, irmãos, nós cremos que nós que somos do Senhor, que adoramos ao Deus que é invisível, que o adoramos e nos achegamos à sua presença pela fé,
podemos viver experiências, sobrenaturais. Aquilo que Ananias viveu foi uma visão, não foi um sonho não. Porque diz a palavra do Senhor que Ananias imediatamente foi para esta rua que se chama Direita, na casa de Judas. E se fosse um sonho, ele não poderia ir à casa de um estranho à noite. Então foi uma visão mesmo. O que interessa então para nós é dizer que se nós somos do Senhor, nós podemos e certamente viveremos experiências com esse Deus. E nós precisamos pensar um pouquinho na palavra experiência, porque a palavra experiência é formada por 3 partes pequenas. A palavra ciência, lá do final, é aquela que aponta para conhecimento. A palavra ex, o prefixo ex no início, ex, peri, ciência. Ciência é conhecimento. Ex é para fora e peri é no entorno. Então é um conhecimento que nós adquirimos fora de nós, naquilo que se manifesta no nosso entorno. Isso é experiência. E nós precisamos ser relembrados, irmãos, que quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e ouvimos o próprio Deus falar conosco, aquela palavra entra no nosso coração como uma flecha, e nós, sem perceber, estamos derramando lágrimas sobre a Bíblia. Isto é uma experiência com Deus. Quando nós estamos de joelhos clamando ao Senhor por uma causa, e sem que alardes sejam feitos, sem que nós falemos da nossa oração para alguém, a resposta nos chega. Isto é uma experiência com o Senhor. Quando você numa oração diz: Senhor, eu estou me sentindo só, e você recebe um abraço caloroso de um irmão, como que respondendo à sua oração, isto é uma experiência com Deus. E se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos ver diversas vidas transformadas pelo Senhor, que viveram experiências sobrenaturais com Deus. E nós continuamos a crer nisso, irmãos. Nós continuamos a crer que este Deus, que é sobrenatural e invisível, pode se manifestar à sua igreja de forma que a humanidade não tem explicação. Aliás, alguém consegue explicar aqui a encarnação do Verbo? A ciência seria capaz de dizer como a gravidez de Maria aconteceu? Nós servimos ao Senhor que está habituado, que ama se revelar. E se Ele ama se comunicar, se Ele ama levar os seus filhos à experiência, se eu e você não temos experiências, isto não tem a ver com Deus. Sim, nós somos tradicionais. Sim, nós somos históricos. Sim, nós somos reformados. Sim, nós somos calvinistas. Mas nós cremos no agir de Deus no meio da sua igreja. Perguntem aos irmãos do encontro de casais: quantos milagres diante dos olhos? Quantos foram aqueles que chegaram lá dizendo: eu não quero estar aqui? E sobrenaturalmente o Senhor vai lá como uma flecha no coração e diz: ah, você perseguia, agora você vai ser perseguido, você é meu. Pense na sua própria conversão. Pense de quando você vivia longe do Senhor. Se aquilo que aconteceu com você não foi uma manifestação de uma experiência sobrenatural de Deus na sua vida. Para a glória do Senhor Jesus, certa vez estava chovendo no encontro de casais,
mas chovendo com vontade. E louvado seja Deus pelas nossas sociedades internas, porque todas são muito preparadas, detalhistas. E todos os cuidados que deveriam ser tomados por causa da chuva foram tomados, não tinha ninguém incomodado, foi uma benção. Só que nós precisávamos que não chovesse mais ali. E a igreja do Senhor orou. E naquela manhã de domingo que chovia, no meio do culto, o céu se abriu e o sol se fez, e começou a entrar raio de sol dentro da capela. Experiências com Deus. Se você tem uma nova identidade, você vai viver experiências com o Senhor, irmão. Mas em segundo lugar, as experiências com Deus não impedem as oscilações do homem. A nova identidade leva a experiências com Deus. Só que as experiências com Deus não impedem as oscilações do homem. Olha o que diz o verso 13 e 14. Ananias, porém, esse porém aí já revela que ele vai contradizer alguma coisa. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Irmãos, veja, eu estou falando de Ananias, aquele que viveu uma nova identidade e por isso experimentou de Deus manifestações. Mas agora, aquele que viveu com Deus algo sobrenatural, ele oscilou. Senhor, mas é Saulo mesmo? Não, Senhor. Tem como outro orar por ele, porque eu estou fora dessa, né? Porque as experiências com Deus não impedem as oscilações do homem. Deus é fiel, Deus é leal, Deus não muda, mas nós mudamos, nós nos abalamos, nós ficamos atemorizados. Se você ler a palavra de Deus lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, você vai ver a respeito de um homem do Senhor, um profeta de Deus, que orando, desceu fogo do céu, irmão, experiência. Mas dias depois estava dentro de uma caverna, com medo. Sim, irmãos, nós somos assim. Ananias temeu, mas não apenas Ananias, Moisés também, escolhido como libertador do povo, reclamou da ingratidão do povo de Deus, se queixou. Noemi, que sai da sua terra de Belém, com seus 2 filhos, marido, vê os filhos se casando com 2 mulheres, num dado momento, morrem os homens da família, o que para a época era um Deus nos acuda. E quando ela volta para Belém, ela falou: me chamem de Mara, porque eu sou amargura só. Homens de Deus se abalam, homens de Deus não têm responsabilidade com a inalterância, porque nós somos colocados numa sociedade que vende vitórias, que vende doutrinas de coach, de você é chamado para ser sempre o melhor, você é sempre chamado para estar na cabeça, você pode dar códigos para o seu cérebro destravar e você vai viver sempre como um herói. Meu irmão, em nome de Jesus, nós nos abalamos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 38, ele lamenta que suas iniquidades são uma carga demais pesada para as suas forças. Veja como nós não estamos sozinhos, Moisés, Noemi, Davi, o próprio Jó.
servo de Deus íntegro, mas ele chega num momento e fala: Senhor, maldito seja o dia do meu nascimento. E por que nós queremos ser super-heróis? Por que você acha que ser alguém de Deus te impede de oscilar? Pode ser que você esteja aqui nessa manhã questionando a sua própria fé, questionando até se você é salvo, porque um salvo não pode sofrer assim, um salvo não pode se abalar assim, porque um salvo, alguém que recebeu uma nova identidade em Deus, não tem o direito. Mas veja, essa não é uma doutrina bíblica, irmãos. Essa é uma doutrina da religião, essa é uma doutrina da sua mente, essa é uma doutrina da sociedade, não da Bíblia. A galeria dos heróis da fé lá de Hebreus não é uma galeria de grandes homens, é uma galeria de um grande Deus que usou homens quebrados. É a relação de nomes de homens e mulheres pecadores, falhos, fracos, nas mãos de um grande, soberano e poderoso Deus. Deus não exclui você por ser fraco. Deus não exclui você por demonstrar inquietações, oscilações. A palavra do Senhor diz, por meio do próprio Senhor Jesus Cristo, que aqueles que o Pai me dá, estes vêm a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mesmo com as suas oscilações, o Senhor ama você. O Senhor enviou o seu Filho para morrer por você. Portanto, repouse na certeza do amor e da fidelidade do Senhor. Vamos parar de máscaras, irmãos. Vamos parar de máscaras. A máscara do não levo desaforo para casa. A máscara do eu sou difícil mesmo, me ame assim. A máscara do se precisar eu falo mesmo. Porque tudo isso é fragilidade e são reações do seu sistema emocional para defender você num coração que é frágil. Basta você assumir diante de Deus: Senhor, eu falho, eu sou frágil, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor continue a me amar e a cuidar de mim, porque eu sou falho. A nova identidade leva a experiências com Deus. As experiências com Deus não impedem as oscilações do homem, mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As oscilações do homem não detêm o agir de Deus. Eu vou tentar mais uma vez, os irmãos não ouviram. As oscilações do homem não detêm o agir de Deus. Deus não depende de você. Deus não depende de você ser o fortão, o bonzão, o perspicaz, para que a vontade dele se realize. As oscilações do homem não detêm o agir de Deus. Veja o que nos dizem os versos 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Paulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Ananias oscilou, mas a vontade do Senhor para a vida do apóstolo Paulo se cumpriu. O pastor Renato pode oscilar, irmão, mas a vontade dele para a catedral vai se cumprir, porque a vontade do Senhor não depende de CPFs,
A vontade do Senhor não depende da sua perspicácia. A vontade do Senhor para a sua vida não depende de você, depende dos atributos eternos e soberanos do Senhor. Depende do seu senso de justiça, que é inalterável. Depende da sua boa, santa e perfeita vontade. Isso nos coloca num lugar de dependência. Sabe, irmãos, em aspecto semelhante ao pastorado de uma igreja, nós temos sociedades internas, por exemplo. Nós temos cargos no ambiente profissional. Nós temos títulos a conquistar academicamente. E se aquilo que o Senhor quer para você, se aquilo que o Senhor escreveu para você, quando nenhum dos teus dias havia acontecido, se aquilo é uma determinação do Senhor, aquilo vai se cumprir. Ele vai usar meios, Ele vai transformar o seu coração, Ele vai abrir os seus olhos, e Ele vai fazer com que a sua vontade aconteça. Nós não servimos a um Deus que é surpreendido na vontade e no tempo. Nós não servimos a um Deus que pode hoje estar bem e amanhã estar mal. Não, estes somos nós. Nós somos abalados por crises financeiras. Nós somos abalados por Covid e por outras doenças. Nós somos abalados quando a notícia que nos vem nos pega de surpresa. Mas o nosso Deus continua assentado num trono. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele pode usar sim a sua vida. Porque tem gente que fala assim: não, eu não sou capaz de pregar para ninguém. Pregar é coisa de pastor. Meu irmão, você não entendeu ainda para que você nasceu. Mas eu não tenho o dom da palavra. Moisés também não tinha. E a palavra do Senhor a Moisés foi: eu serei com a tua boca. Ele pode usar a sua vida para abençoar outras. Ele pode usar o seu contexto social, político e econômico. Ele pode usar tudo isso. E Ele certamente usará tudo isso para que a vontade dEle se concretize. A palavra do Senhor nos diz no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, no verso 56, o seguinte: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometeu. Eu vou repetir, irmãos: segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Nenhuma só das suas palavras. Portanto, não se inquiete, porque por mais que você oscile, se entristeça, se abale, a vontade do Senhor vai prevalecer. Nós queremos que você pense a respeito de onde está a sua segurança. Lembra do Titanic? Ou é no navio inafundável, que nós sabemos que afunda, ou é mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Onde você tem colocado a sua segurança, irmão? Como é que você chegou aqui? Se você chegou aqui abalado e você entendeu essa palavra, se você compreendeu essa palavra, é porque aquele que tem uma nova identidade vive experiências com Deus. Eu não sabia da sua vida, mas o Senhor sabia. E essas experiências com Deus não impedem que você seja alguém fraco, falho, limitado, inquieto. Mas o que nós louvamos ao Senhor é que as nossas oscilações não detêm a vontade soberana do Senhor.
Sabe, você pode descansar em Deus. Você pode descansar na dependência de Deus. Porque todo lugar que o homem coloca a sua segurança, que não em Deus, é naufragável. Descanse em Deus. Dependa de Deus. Ele é a nossa segurança. Que Deus nos abençoe. Amém.